Queridas irmãs, queridos irmãos, amigos de Pietro Baldi, que haja muita paz em nossos corações e pacificados nós possamos estabelecer aquela conexão que define, de coração para coração, os amigos do amigo do Cristo. Nós vamos fazer um voo muito rápido, naturalmente, todo mundo sabe disso, ligeiro, mas vamos tentar algumas aproximações também, dentro daquela dinâmica de buscar equações que possam nos ajudar a pensar com maior profundidade. Deparamos no Livro dos Espíritos, na questão 540, que trata da ação dos espíritos na natureza, o final da resposta, a afirmativa dos espíritos que é assim que tudo serve, que tudo se encadeia na natureza, desde o átomo primitivo até o arcanjo, que também começou por ser átomo. E este átomo primitivo precisa ser entendido por nós antes do hidrogênio. O hidrogênio já não é mais um átomo primitivo. O hidrogênio já entrou na escala da matéria. Nós estamos num terreno anterior, ainda, talvez naquela substância, que é a força nervosa do todo sábio. Do átomo ao arcanjo foi a proposta que nós recebemos e vamos conversar sobre isso. E queremos, com as aproximações, nós vamos fazer uma avaliação aqui com o Pastorino, que todos devem conhecer, Sabedoria do Evangelho, para dar a ideia gráfica com Allan Kardec, no Livro dos Espíritos, e com, naturalmente, a obra do Pietro Baldi, que é a ideia que circula entre nós, e já foi falado muita coisa, né? Aquele triângulo, nós vamos tentar fazer essa análise, esse triângulo amarelo, como a centelha divina, a luz, vida. O Espírito, na sua primitiva manifestação, a primeira, antes da queda, esse quadrado potencial representaria a matéria, seria a treva, um sono profundo. E nós buscamos aqui uma coincidência no Gênesis, e disse Deus, haja luz e houve luz. Vamos imaginar, tentar fazer só um aspecto gráfico, um aspecto da imaginação, que seria esta centelha divina. Aquele ser criado pelo Criador, que ainda não é perfeito, não é perfectível, deve dar o sim de adesão consciente, por amor, livremente, ao projeto do Criador. Não é? No Livro dos Espíritos, nós deparamos com essa questão de número 23, quando Allan Kardec pergunta quem é o Espírito. E dizem lá na resposta, os benfeitores, que é o princípio inteligente do universo. E há muita confusão quando nós estudamos o Livro dos Espíritos, por isso o mal-entendido, diria o nosso Baldi, é uma das maiores pragas na relação humana, que às vezes nós lemos, mas não compreendemos bem. Não estou dizendo que eu compreendo bem, mas estão tentando avaliar alguns pontos. Né? Quando se trata da palavra Espírito, até a questão 75, está dizendo, fazendo menção a esse termo aqui. Ó, isso aqui está na questão 25, no meio da resposta, no meio da pergunta, Kardec coloca isso lá. E só quem tem lupa que vê. Entendemos aqui por espírito o princípio da inteligência. A abstração feita das individualidades que, por esse nome ou que desse nome, se designam. Então, nós estamos num terreno anterior ao que chamamos de espírito. Esse princípio inteligente é o princípio da substância. Mas o tempo é ligeiro, a coisa, por aquele momento da queda, que nós já estudamos, não precisamos falar mais, mudamos. O que era ato virou potência. O que era potência tornou-se em ato. Invertemos completamente a nossa posição, porque não fizemos aquela adesão saudável e consciente ao projeto do Criador e fomos projetados na matéria. Ou nos projetamos, não fomos projetados não. Nós nos projetamos e criamos a matéria, geramos a matéria, não é? E aí essa matéria para nós, então veja o ato agora, depois dessa queda, virou ato a matéria, o átomo, a treva, morte, que está morto. Quando o Evangelho fala de morte, é essa aqui, ó, dormindo. E a potência é o espírito, luz, vida, acordado. Eis o átomo. A questão 22 pergunta: que definição podeis dar da matéria? E os benfeitores dizem: a matéria é o laço que prende o espírito, é uma prisão.
não é? Para nós aqui, para não entrarmos na muita profundidade subatômica, nós vamos ficar no átomo. Então, invertemos da nossa posição. Esta é a chamada primeira queda. É a descida na matéria. Naturalmente, o processo, a questão está aqui, olha a memória. Que definição podeis da matéria? A matéria é o laço que prende o espírito, o instrumento de que este se serve, sobre qual, ao mesmo tempo, exerce a sua ação. Algumas confirmações na Bíblia, que nós temos que buscar com a Bíblia também as orientações. Esse texto de Isaías 14, 12, o texto é maior, ele diz assim para nós: como caíste do céu, ó estrela da manhã, filha da alva, tu que debilitava as nações. Aí nós encontramos em Pedro, na segunda carta de Pedro, no capítulo 2, versículo 4, Pedro escrevendo assim, o nosso Pietro Baldi anteriormente: porque se Deus não perdoou aos anjos que pecaram, mas, havendo-os lançado no inferno, os entregou às cadeias da escuridão, ficando reservados para o juízo. E tem juízo que não acaba mais, né? E Judas, que escreveu apenas um capítulo, e no versículo 6 deste único capítulo, Judas, irmão de Levi e irmão de Tiago menor, filho de Alfeu, ele escreve assim: e aos anjos que não guardaram o seu principado, mas deixaram a sua própria habitação, reservou na escuridão e em prisões eternas até ao juízo daquele grande dia. Eternidade, como está no livro dos Espíritos, é uma compreensão diferente do que nós imaginamos hoje, né? As eternidades serão mais longas, diz assim, para alguma classe de espíritos que nós ainda veremos. Está dando a ideia? Então vamos avançar, não é? Está dando a ideia. Olha o que o nosso professor diz no livro Deus e o Universo, capítulo 6. A queda do ser não significa somente desmoronamento de dimensões, mas também de todas as suas qualidades na posição inversa. É, pois, natural que a primeira delas, a liberdade, se transforme em escravidão. Agora verificamos precisamente isto. A característica da matéria, situada na dimensão inferior, volume, em que o espírito se despenha, forma espacial, é justamente o determinismo. E a característica do espírito, situado na dimensão superior, consciência, é exatamente a liberdade. Esta condição de determinismo na matéria representa, pois, a posição dos espíritos decaídos. Assim, estes, de sua natural liberdade, são precipitados na prisão da forma, na condenação de não poder viver senão em um corpo. Evolver, espiritualizando-se, significa inverter a posição, isto é, aprender a viver sem ele, sem corpo. A dele desprender-se, sem mais considerá-lo como a própria vida, mas apenas como uma negação desta. Vamos chamar os poetas, porque os poetas falam muito com poucas palavras, nós que não somos poetas, falamos pouco com muitas palavras. Evolução, Rubens Romanelli, está no livro Primado do Espírito, Semper Ascendens, ele escreve assim: de muito longe venho, em surtos milenários, vivi na luz dos sóis, vaguei por 1000 esferas, e preso ao turbilhão dos motos planetários, fui lodo e fui cristal, no alvor de priscas eras. 1000 formas animei nos reinos multifários, fui planta no verdor de frescas primaveras, e após desenvolver impulsos embrionários, galguei novos degraus. Fui fera dentre as feras. Depois que em mim brilhou o facho da razão, fui o íncola feroz das tribos primitivas, e como tal vivi por vidas sucessivas. E sempre na espiral da eterna evolução, um dia alcançarei em planos bem diversos a glória de ser luz, na luz dos universos. É o pensamento que ele aprendeu com Pietro Baldi, trazido, não é, na poesia, no soneto, que define a abertura para o nosso entendimento consciencial. E nós vamos fazer esta viagem conforme aprendemos no Sabedoria do Evangelho, de nosso pastorino.
Vamos trabalhar aqui. Vai vendo lá, pretinho e amarelinho. Diz que amarelo é a cor do geminiano, né? Então que seja assim. Mineral, primeiro reino, começa a evolução, o átomo. E é da lei a atração e a repulsão. A lei de amor no reino mineral é atração e repulsão. O amor na esfera química mineral é atração e repulsão. O plano físico é corpo. O espírito aprende a fazer corpo e unir um com o outro conforme a afinidade e separar um do outro conforme a não afinidade. Então aqui nós temos a materialização profunda de nossos valores de espírito. O estado de consciência é sono profundo e a expansão do ser aqui é apenas vibração. Do átomo ao cristal ou do hidrogênio ao urânio. Veja aqui, olha, como é daqui para cá é o primeiro ponto. Mas à medida que o tempo passa, esse mineral ele vai levantando essa lateral, de quem olha aqui a lateral esquerda, não é? Vai levantando, enquanto lá o ser está preso, olha, o espírito está preso. E ele vai trabalhando o corpo, ele vai melhorando o corpo, ele vai ampliando possibilidades, não é? E aí galgando, terminando o reino mineral, que no nosso planeta Terra, só na Terra, tá? Estamos falando do Big Bang, do universo. No nosso planeta Terra, o mineral inorgânico durou 3 bilhões de anos. Desde o momento em que Jesus destaca do Sol aquela massa, até chegar aos primeiros vírus e bactérias, com o campo do protoplasma aqui na Terra, nós temos 3 bilhões de anos. Só para a gente ter uma ideia. E a coisa é maior, nós sabemos disso, né? Quando chegamos no reino vegetal, que é a entrada do protoplasma, a chegada de uma massa viscosa trazida por Jesus para o planeta, no nosso caso de planeta, nós saímos ou ampliamos, além do plano do corpo físico, da concretude física, o campo etérico. Chamamos de duplo etérico, o corpo, o princípio vital, a vitalidade, onde estão radicadas a sede das sensações físicas, calor, frio, o prazer, esse componente mais físico, a sede está no corpo etérico, e a lei de amor, ela fala para nós aqui de fome e de sexo. Juntamente fome e sexo, a insaciabilidade do desejo, onde a fome vai fazer o desenvolvimento a partir do movimento da vida, o componente intelectual, e o sexo vai fazer, a partir da relação, o processo do amor. Então a sabedoria e o amor começam nessas expressões bem recuadas, e o estado de consciência deste ser é um estado de consciência de sono, sem sonhos, e a expansão do ser é sensação, sensibilidade. Nós temos, enquanto fixa a lateral do duplo etérico, começa a construir a outra, é de cima para baixo, né? Começa a construir a outra à medida que o tempo vai passando, e aí, terminado o reino vegetal, nós estamos no reino animal. Terceiro reino. Reino animal, onde desenvolve o corpo astral. Lembrando que Allan Kardec, quando fez a divisão, fez uma divisão trina. Corpo, perispírito, espírito. Aqui nós estamos diante de uma divisão setenária, onde nós temos corpo configurado em corpo físico e corpo etérico. Nós temos o perispírito configurado em corpo astral e corpo mental inferior. E nós temos o espírito configurado em a mente espiritual, ou o corpo mental superior, o corpo búdico e o corpo átmico. Não é? Nós veremos aqui gradualmente. No corpo astral, nós temos a sede das emoções, a fixação dos instintos, capítulo 65 do livro A Grande Síntese, não é? Onde as emoções básicas, raiva, medo, alegria, tristeza, a preocupação, que nós não colocamos aqui, representam um segundo despertar do ser diante da vida. E a lei de amor, que era lá atrás atração e repulsão, depois fome e sexo, ela agora converte-se num fenômeno novo, chamado macho e fêmea, né? Dentro das polaridades da criação, onde nós temos o elemento o yang no macho e o elemento yin na fêmea. O estado de consciência é de sono com sonhos. O ser, nesse estágio animal, os mais superiores, consegue elaborar determinadas expressões no plano astral e repercutir no campo físico. A expressão de um sonambulismo, se pudéssemos dizer assim, já tem determinados sonhos, né? E a expansão do ser, então, aqui agora, ela é de emoções, de afetos, é o princípio da inteligência que está se elaborando, até chegar nesse X1. Esse X1 é do livro Ascese Mística, que todos nós conhecemos,
nós vamos ver o gráfico mais à frente. Esse X1 aqui, olha, esse último elemento, que é um período de transição entre o princípio inteligente ao espírito individualizado, é o nó da questão para o problema espírita do simples ignorante. Quando nos perguntam, o espírito é criado simples ignorante, mas que loucura que é essa? Vamos ver aqui. Que definição se pode dar dos espíritos? Questão 76. Da 76 em diante, nós teremos espírito, entendido? É uma nota de rodapé. A palavra espírito, está com E maiúsculo, lá estava com E minúsculo. A palavra espírito, aí chegou, pensei que não ia vir, mas veio. A palavra espírito aqui é empregada aqui para designar as individualidades dos seres extracorpóreos e não mais o elemento inteligente do universo. Aqui que é criado simples ignorantes. Olha, mas olha quanta coisa nós já vivemos e aprendemos, quanta coisa regimentamos. Então esse criado simples ignorante é sempre no relativo. Quando nós chegamos aqui ontem, nós éramos simples e ignorantes do que ia acontecer. E agora nós estamos já começando a ter uma maior noção, porque já não somos mais simples ignorantes. Estamos aprendendo. Então esta questão, ela abre para nós um outro horizonte. A questão que será melhor trabalhada está na questão 122 do Livro dos Espíritos e na questão 262 do Livro dos Espíritos, está no Consolador de Emmanuel e é trabalhado nos 4 evangelhos de Emílio Collion, a médium, João Batista Rusteng, o organizador e quem fazia algumas perguntas, né? Por que a questão perguntou assim antes? O espírito precisa passar pela fieira do mal para chegar ao bem? Esse espírito? Pela fieira do mal, não. Pela fieira da ignorância. Da ignorância ao conhecimento. Mas o mal não, o mal é escolha. E aí, Allan Kardec perguntou, por que é que alguns espíritos seguiram o caminho do bem e outros o do mal? E ele vai chegar à conclusão, eu acho que a questão não está aqui, que uns optaram pelo bem absoluto, outros pelo mal absoluto, e uma grande maioria ficou oscilando. E o bem absoluto fez a evolução em linha reta. A partir desse movimento, não mais caiu. Da ignorância ao conhecimento, sem cair. E dá-nos o Consolador e os 4 evangelhos que Jesus optou por fazer a evolução em linha reta. E uma minoria também seguiu o caminho do mal absoluto. E a grande maioria oscilou mais ou menos. Ora bem, ora mal, eu acho que nós estamos na maioria. A questão é porque nós não somos nem do bem absoluto, nem do mal absoluto, né? Não tem eles o livre-arbítrio? Deus não os criou maus, criou os simples e ignorantes. Olha aqui, questão 121. Isto é, tendo tanta, depois terminou o animal, naquela transição lá do elemental, tendo tanta aptidão para o bem quanto para o mal, 50% para uma quanto para a outra. Né? Os que são maus assim se tornaram por vontade própria. É a questão do Livro dos Espíritos. E no Livro dos Espíritos ainda, na 124, vai dizer isso. Aí na parábola do filho pródigo, nós podemos pensar assim. Falando do filho pródigo, seria mais ou menos nós, da emoção, que ora acertamos e ora erramos. E o filho mais velho, o que optou pelo mal absoluto, né? O psicopata, né? Insensível, que o pai chama para a festa, ele não entra, com ciúme do filho, ele nem conversa, ele não dialoga com o ser. Emmanuel comenta sobre ele, os dois, né? Mas nós não trouxemos aqui não. E aí passando para o reino hominal, porque chega no reino nominal quem teve a segunda queda, a queda do homem, porque terminado aquele processo poderia fazer a evolução nos mundos fluídicos e não precisar necessariamente vir para o mundo material. O Livro dos Espíritos nos informa isso, né? O mundo material poderia não existir ou deixar de existir sem que isso representasse nada no mundo espírita, não é mesmo? Então para nós que caímos no mundo material, chegamos no reino nominal, plano físico, intelecto, ego, mental inferior, o Homo sapiens, que na Terra, aqui no planeta, surgiu há 200 mil anos, aproximadamente. Sede do pensamento contínuo, posse, poder, força e paixão. Essa é a nossa posição de Homo sapiens. Lei de amor aqui, do macho e fêmea, converte-se em homem e mulher. Um estado de consciência semi-desperta, consciência mecânica sem indagação, e a expansão do ser é uma oposição entre ser e não ser. Ser quando está encarnado e não ser quando está morto. Porque a vida parece
que só tem sentido no campo biológico, não é? E aí nós chegamos no quinto reino, o reino nominal X3. Só vou voltar aqui só um pouquinho. O gráfico. Esses 3 gráficos representam 160 mil anos de evolução, desde o primeiro homem pensamento contínuo até 40 mil anos atrás, quando surgiu o homem da razão. Livro Libertação, no capítulo 1, diz que o homem da razão teve início há 40 mil anos atrás, que abre o período da razão, a possibilidade de um raciocínio discursivo, um ego e um mental superior começa a desenvolver, chamado Homo sapiens sapiens, né, o homem de Cro-Magnon. O plano das ideias abre um pensamento, os sentimentos começam a surgir, as indagações, o porquê da vida, 40 mil anos atrás. E a lei de amor deu interferência. A lei de amor, ela já não é mais somente homem e mulher, ela converte-se agora em qualidades de pai, mãe, filho, filha, avô e avó. Já começa a ter uma sensibilidade de grupo, né? O estado de consciência é uma consciência desperta, racional, analítica, razão que pergunta quem sou, expansão do ser e uma compreensão do eu real que emergiu há 12 mil anos, começando com a China milenária, conforme está no livro A Caminho da Luz, apresentando para nós a equação lá do I Ching, né? Os primeiros movimentos do I Ching. É como se cada gráfico aqui representasse 10 mil anos. 10 mil anos, nós estamos aqui, olha. Estava preso, vocês viram, foi saindo, olha, foi emergindo, chegou e emergiu. O gráfico é bacana, que ele dá a ideia, né? A gente consegue apreender o componente e ter uma situação que dá para entender. É lógico que é um assunto muito rápido, né? Mereceria uma consideração maior e todos nós vamos fazer, estamos fazendo já há muito tempo. O sexto reino é o plano do arcanjo, X4. É além, é o próximo passo. É a nossa chegada agora no mundo da regeneração, onde nós vamos, terminando o estágio que estamos vivendo do homem X3, deste racional, linear, horizontal, nós começamos a verticalizar. Verticalizar para fazer a cruz, o ângulo de 90 graus, o equilíbrio. E aí nós teremos, então, a intuição, que é volumétrica, está além da razão, a mente espiritual, o corpo búdico, abrindo o componente da sabedoria, aqui seria o homem de bem, não é? A verdade por síntese, uma consciência intuitivo sintético. É o quinto despertar, o despertar da moral, da moralidade, da responsabilidade diante da vida. Nós estamos no estado de consciência agora, teremos, é o vir a ser, visão direta da verdade. Não é a verdade mais do livro, alguém falou isso aqui mais cedo. É a verdade vivida pelo ser, acessada por ele, dentro dele. Muito me fatiguei, procurando-te fora de mim. Quanto tu habitas dentro, em mim. A expansão do ser aqui, a fraternidade. É o único em todos, que é o nosso próximo passo. Nós estamos chegando a este elemento. E aí chegamos no X5, o plano crístico. São etapas, rápido, porém para dar a ideia. Nesse estágio, evoluir é desmaterializar. Nós estamos tirando a matéria, corpo átmico, o amor puro, comunhão, unificação. Lembrando que Jesus, quando esteve na terra e saiu, ele saiu maior do que chegou, não é? Nós aprendemos isso com Paulo de Tarso. A lei de amor aqui é o amor. É o Cristo que dá a vida pelos seus amigos, pelo outro. O estado de consciência é de unificação. Eu e o Pai, acabou a separatividade. Eu e o Pai somos um, nós somos uns com os outros. Expansão do ser, união total em Deus e em suas criaturas. E o Salmo, Davi, na captação da onda noúrica mais alta, Davi escreve assim, 68, 18. Tu subistes ao alto, levaste cativo o cativeiro. Então agora, olha, esses bilhões de evolução para tirar aquela sujeirinha desse negócio quadradinho aqui. Era preferir comprar uma borracha, né? Ia pagar. Olha lá. Meu Deus. Eu acho que pulou demais aqui. Paulo resgata, o Espírito Áureo diz que Paulo de Tarso viveu como o Davi, né? E como o José Chanceler de Ferro. Se for, realmente, nós temos aqui Paulo resgatando o próprio conceito e ampliando. Pelo que diz, subindo ao alto, levou o cativo, o cativeiro, e deu dons aos homens. Está lá no passado. Ora,
isto, ele subiu, que é, senão que também antes tinha descido às partes mais baixas da terra? Aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus para cumprir todas as coisas. Ele fez e nós também vamos fazer, não é? Ele próprio diz no Evangelho de João, na oração, nas vésperas, na quinta-feira, nas vésperas da prisão, ele diz assim: eu glorifiquei-te na terra, tendo consumado a obra que me deste a fazer. E agora glorifica-me tu, ó Pai, junto de ti mesmo, com aquela glória que tinha contigo antes que o mundo existisse. Desceu. No livro Deus do Universo, não tinha descido. No livro Cristo, nós aprendemos que ele desceu. Ele também desceu. Ele desceu e subiu. E já foi. Ele é o chefe, né, gente? Ele veio primeiro, nós... E aí Paulo vai continuar dizendo assim, na mesma carta aos Efésios, 4,13, até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, a homem perfeito, à medida da estatura completa de Cristo. Todos nós estamos no encalço dele, estamos na caminhada. Só para repetir o conceito e firmar bem em nós, como caíste do céu, ó estrela da manhã, filha da alva, como foste lançada por terra, tu que debilitava as nações. Isso é Isaías, todo mundo sabe. Na tradução João Ferreira de Almeida, olha o que ele escreveu no Apocalipse. Porque as traduções mudaram um pouco essa questão por causa do Lúcifer, né? Eu, Jesus, enviei o meu anjo para vos testificar essas coisas nas igrejas. Eu sou a raiz e a geração de Davi. Eu sou a resplandecente estrela da manhã. Aqui desceu e que subiu, né? Todo mundo sabe disso, mas nós temos que buscar os textos de afirmação. X6 é inconcebível. X6 é inconcebível. Quanto tempo que eu tenho? É só para... 6? 7 minutos. Olha que coisa maravilhosa. Uma escala setenária, justamente. Você viu que o negócio é assim... Isso é supersônico. É o Concorde. Mas agora deu que 7 minutos, eu preciso só de 5. Então, nós pensando nesse trabalho, esse projeto, e depois da segunda queda, a gente já teve um tantão de queda, né? Queda de sistema, saímos de Sírios para a Terra, para Capela, de Capela para a Terra, e tem gente caindo para outro planeta aí, tá uma queda que é uma maravilha. Nós temos que parar de cair, porque a gente já vem caindo, não é mesmo? Porque se nós chegamos aqui, nos confins do universo, naquele bracinho da Via Láctea, quantas quedas já foram? Não é possível. Está na hora de firmar o pé, né? E subir. Mas... como foi trazido ontem, nós colocamos aqui no slide, se der tempo a gente vai falar, nós vamos repetir. Diz o Espírito Humberto de Campos, através de Chico Xavier, diz que o amor, para auxiliar, aprende a repetir. Então vamos repetir, não é? Antes de repetir, meu Deus do céu, está aqui o gráfico, o da Sese Mística, não é? Esse X6 aqui, ele fala que é inconcebível, mas aí vai ampliando, né? Até onde estava no processo, na linha do tempo. Mineral, vegetal, animal, X1, e aí todos os outros processos. Oração final. Preparando para o nosso irmão Júlio Damasceno. No momento solene, volita nos espaços um hálito divino. Pensamento, permeado pelo grande mistério, olha e recolhe-se em oração. Orai assim. Adoro-te. Recôndito eu do universo, alma do todo, meu Pai e Pai de todas as coisas, minha respiração e respiração de todas as coisas. Adoro-te, indestrutível essência, sempre presente no espaço, no tempo e além, no infinito. Pai, amo-te, mesmo quando tua respiração é dor, porque tua dor é amor, mesmo quando tua lei é esforço, porque o esforço que tua lei impõe é o caminho das ascensões humanas. Pai, mergulha em tua potência, nela repouso e me abandono. Peço a fonte, o alimento que me sustente. Procuro-te no âmago onde tu estás, de onde me atrás. Sinto-te no infinito que não atinjo e de onde me chamas. Não te vejo e, no entanto, ofuscas-me com tua luz. Não te ouço, mas sinto o tom de tua voz. Não sei onde estás, mas encontro-te a cada passo, esqueço-te e te ignoro. No entanto, ouço
ouço-te em toda a minha palpitação. Não sei individuar-te, mas gravito em torno de ti, como gravitam todas as coisas em busca de ti, centro do universo. Potência invisível que dirige os mundos e as vidas, tu estás em tua essência acima de toda a minha concepção. Que serás tu? Que não sei descrever nem definir, se apenas o reflexo de tuas obras me cega? Que serás tu, se já me assombra a incomensurável complexidade desta tua emanação? Pequena centelha espiritual que me anima integralmente? O homem te busca na ciência, invoca-te na dor, te embediz na alegria, mas na grandiosidade de tua potência, como na bondade de teu amor, está sempre além de todo o pensamento humano, acima das formas e do vir a ser. Um lampejo do infinito, no ribombar da tempestade está Deus. Na carícia do humilde está Deus. Na evolução do turbilhão atômico, na arrancada das formas dinâmicas, na vitória da vida e do espírito, está Deus. Na alegria e na dor, na vida e na morte, no bem e no mal está Deus. Um Deus sem limite, que tudo abarca, estreita e domina, até mesmo as aparências dos contrários, que guia para seus fins supremos. E o ser sobe, de forma em forma, ansioso por conhecer-te, buscando uma realização cada vez mais completa de teu pensamento, tradução em ato de tua essência. Adoro-te, supremo princípio do todo, em teu revestimento de matéria, em tua manifestação de energia, no inexaurível renovar-se de formas sempre novas e sempre belas. Eu te adoro, conceito sempre novo, bom, belo, inesgotável lei animadora do universo. Adoro-te, grande todo, ilimitado além de todos os limites do meu ser. Nesta adoração aniquilo-me e me alimento, humilho-me e me incendeio, fundo-me na grande unidade, coordeno-me na grande lei, a fim de que minha ação seja sempre harmonia, ascensão, oração, amor. Orai assim no silêncio das coisas, olhando sobretudo para o âmago que está dentro de vós. Orai com espírito puro, com intenso arrebatamento e com poderosa fé. E a radiação anímica, harmoniosamente sintonizada, com grande vibração, invadirá os espaços. E ouvireis uma voz de conforto que vos chegará do infinito. Gente, muita paz, muito obrigado, Deus abençoe. Tem que ser fiel ao horário. IBS, Instituto Brasileiro de Benemerência e Integração do Ser. www.ibis.org